Olá, colegas e curiosos. A gente tende a pensar que as doenças de origem psicológica são uma exclusividade do ser humano, só que na verdade não. Os cães e os gatos, que são nossos principais animais de companhia, eles também sofrem com as ditas doenças psicológicas, que seria assim, eu encasquetei com uma coisa na minha cabeça e daí eu tive cistite, porque eu fiquei muito ansiosa por causa da prova que eu ia ter no colégio ou na faculdade. Isso as mulheres devem se familiarizar bastante. Ou então, no caso dos homens, assim, que foi, eu fiquei muito nervoso por conta de um acontecimento qualquer ali dentro da minha casa e eu fiquei com desarranjo intestinal, com dor de barriga. Isso é uma coisa bastante comum aí entre nós humanos e que também acontece em cães e gatos, mas que muitas vezes é negligenciado, porque a gente tende a pensar na medicina veterinária como uma medicina muito, como é que eu vou dizer assim, que talvez não envolva tanto o psicológico, porque a gente entende o nosso, só que muitas vezes a gente não compreende ou não consegue compreender o psicológico deles. Só que acontece que eles também ficam às vezes nervosos, estressados, tristes, já é uma coisa até comprovada de que os cães, especialmente os cães, são capazes de sentir a morte de um ente querido, a perda de uma pessoa próxima, ou mesmo de um outro cão, assim, então, ou seja, eles criam um sentimento e laços de sentimento conosco e entre eles, que é bastante semelhante ao nosso. Eu até vi uma reportagem, não sei onde é que foi, esses tempos atrás, que falava que os cães são lobos que adquiriram uma habilidade especial, que é de se comunicar com os seres humanos. Então pensemos assim, se eles são capazes de detectar uma mudança no nosso tom de voz, uma mudança no nosso comportamento, eles também são capazes de sentir esses sentimentos assim, desestabilizadores que a gente tem, que podem levar a algumas doenças. Vou citar alguns exemplos, como a cistite intersticial crônica, que é uma coisa que acomete bastante os felinos domésticos, assim, que às vezes vivem em ambientes estressantes, como, por exemplo, um pequeno lugar com muitos gatos, mesmo que castrados ou não, mas que tenham que dividir espaço, e eles, por um acaso, não se dão muito bem entre si, ou até se dão, mas ficam estressados por causa dessa aglomeração felina ali, e daí acabam, às vezes, fazendo xixi com sangue, xixi fora do lugar, essas coisas são várias manifestações aí de cistite em gatos. A cistite intersticial crônica, ela é uma cistite como uma outra qualquer, vamos dizer assim, uma inflamação da parede da bexiga, só que às vezes o desencadear dela está principalmente relacionado com momentos de estresse para um gato. E os momentos de estresse são esses que eu estava falando, essa aglomeração de gatos, às vezes num ambiente pequeno ou até um ambiente grande, mas que seja dividido entre muitos felinos, a mudança física de um ambiente, como por exemplo mudança de sofá de lugar, mudança de cama do lugar, essas coisas também tiram o gato do sério às vezes, dependendo da timidez que o gato tem, do jeitinho mais na dele que ele possa ser, ele gosta de ter uma rotina e um cotidiano assim que ele que já é esperado para ele sente segurança naquela situação. Então de repente você vai ali, muda um tapete, traz alguma coisa nova para casa, ele se estressa, e eu já cheguei ao ponto de ver gatos que faziam literalmente xixi com sangue em momentos de estresse, que no caso desse gatinho específico que eu estou pensando aqui agora, era quando chegava no terreno onde ele morava lá uma gata X, que era uma tricolor lá que ele detestava com todo o coração dele, ele avistava aquela gata, ele ia em algum cantinho assim que não era o habitual dele e fazia um xixizinho quase puro sangue. A gata ia embora, o gato voltava ao normal. Então era uma coisa assim, que você via que era diretamente relacionada com o comportamento e não exatamente com uma doença. A gente cansou de fazer exame de ultrassom nele ali e a princípio não detectar grandes alterações na parede da bexiga. Era interessante de observar, porque no momento em que ele fazia esse xixi com sangue, às vezes a gente conseguia ver um espessamento ao ultrassom da parede vesical, mas uma coisa suave, assim, de 0,02 centímetros, 0,01 centímetros, era só um pouco diferente do habitual. Mas assim que passava, vamos dizer, o estresse, que era a gata ir embora, aquela parede, ao ultrassom, voltava completamente ao normal, se não ficava até com menos do que 0,20 centímetros de espessura, e a urina também voltava completamente ao normal. Quando essa urina ia para o laboratório, se ela tinha sido logo depois do episódio de hematúria, ela continha, às vezes, alguns glóbulos vermelhos, proteínas e tal, só que, assim, não tinha leucócito, sabe? Não tinha aquela justificativa completa de um processo inflamatório. Então, parecia que o tratamento era muito mais tratar esse comportamento dele, de ódio em relação a essa gata tricolor lá, do que necessariamente fazer um tratamento medicamentoso para essa cistite, porque a causa da cistite não era patológica, era sim psicológica.
que não deixa de ser patológico, mas era um tipo de controle que tinha que ser feito diferente do simplesmente o estímulo de uma bactéria ou de uma inflamação lá na bexiga. Então, isso era um exemplo interessante. Um outro exemplo interessante que eu peguei, até um caso esses dias, é desses cães extremamente ansiosos, assim, que são de pequeno porte, geralmente, ficam dentro de casa ou de um apartamento o dia todo, esperando o seu dono ou dona voltar para casa, sabe? O cachorro não faz outra coisa. Quando a pessoa não está lá, ele fica esperando. Essa é a atividade dele. O dia inteiro na expectativa de que alguém volte e chegue lá para se comunicar com ele, ser o amiguinho que ele gosta tanto. E esses cães super ansiosos assim, uma das características que eles costumam ter, que os proprietários relatam, é uma diarreia crônica, assim, que melhora, piora, melhora, piora, e que muitas vezes no exame de fezes dá realmente giardia positivo, sabe, de giardíase positivo. Mas, e no exame de ultrassom, às vezes a gente tem alteração nesses casos dessas oscilações, assim, por exemplo, ontem ou anteontem, eu peguei um cãozinho lá, um Yorkshire daqueles assim, um doce, só que super medroso, super ansioso, diz que em casa bem baguncento, assim, bem barulhento, mas que adorava a dona, sabe? Aquela adoração insana, assim, pelo proprietário. E ele tinha 8 anos e episódios recorrentes, a vida inteira de ter diarreia de vez em quando, melhorava. Diarreia de vez em quando, melhorava. Troca de dieta, medicamento, ele já tinha feito meio que de tudo, assim. Mas ele, fisicamente, super rígido, só esses quadros esporádicos de diarreia. Que quando dava diarreia, saía. Diarreia com muco, meio amarelada, muito fétida, que daí ao exame coprológico dava positivo para giardia. E no momento que ele estava com as fezes normais, no exame coprológico, a giardia não aparecia. Então ele tinha aquela infecção crônica por giardia. Acontece que no exame de ultrassom, ele tinha um espessamento de camada mucosa de alça intestinal ali, o que me sugere mesmo um processo inflamatório de ordem, vamos dizer assim, do lúmen para fora, não de fora para dentro, sabe? Então, um processo inflamatório como tipo uma gastroenterite, que seria a definição clínica para uma inflamação ali de estômago e intestino. Como, por exemplo, uma gastroenterite. Mas daí qual era a origem dessa gastroenterite? Muito provavelmente, assim como existe em seres humanos aquela síndrome do intestino irritável, que é o que eu estava falando lá no começo, de homens que costumam se estressar dentro de casa por causa de alguma coisa que aconteceu lá da cerca, da grama, do muro, do não sei o que, do telhado do vizinho, blá blá blá, que costumam ter esses quadros de diarreia, assim. Isso daí também eu acredito que exista em cães, especialmente nesses cães mais nervosos, assim. Em gatos isso também é possível, só que a gente tem outras causas que talvez estejam mais relacionadas com uma patologia específica, assim, não tanto com essa parte, vamos dizer, emocional, comportamental, psicológica. E o cachorro, com esse espessamento de parede de mucosa, que é bem o que está em contato com o lúmen ali, ele tinha aquela linfangiectasia de parede, com estrias e pontos hiperecóicos espalhados por toda a camada mucosa, que me indicava que aquilo dali já era um processo um pouco mais crônico mesmo. E talvez essa infecção recorrente por giardia seja justamente porque essa parede é demasiada, acaba mais friável, mais fina, mais predisposta à entrada de uma giardia ali mesmo, sabe? Então, não me espanta que haja esse quadro oscilatório assim. E eu vejo muito, especialmente nesses cães de pequeno porte, assim, Yorkshire, Schnauzer, Maltese, Pinscher, Chihuahua, enfim, os que sejam mais comuns aí, Shih Tzu também, às vezes. Então você veja que não é uma exclusividade humana ter esses momentos assim de eu fiquei nervoso, isso se refletiu no meu corpo. Então às vezes é algo para a gente conseguir pensar um pouco mais, de ir adicionando na nossa, como é que eu vou dizer, no nosso banco de dados mentais, para que a gente pense também nessas características comportamentais do cão ou do gato como uma possível causadora de alguma alteração e doença, como acontece conosco no caso de psoríase, por exemplo. Os cães solitários, alguém talvez já tenha visto alguma vez na vida, solitários ou ansiosos, ou desses muito medrosos, que têm o costume de ficar lambendo a patinha até fazer ferida aqui na parte de cima, e aquilo se contamina por fungo, bactéria, ou tudo, e acaba se transformando numa doença, tipo, entre aspas, de verdade, né, assim, e que começa, às vezes, com uma coisa comportamental. Então, para muitas pessoas pode parecer uma coisa, assim, de uma humanização dos animais, mas na realidade não é. Talvez esse comportamento de doenças de origem psicológica em humanos não seja uma humanização, seja apenas uma manifestação daquilo que acontece com todos nós, afinal de contas. Então, esse é o Diário de uma Ultrassonografista Volante. Meu nome é Fernanda de Marque Assunção.
Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like, compartilhem com seus amigos e colegas. Eu também não vou achar ruim se vocês deixarem comentários, críticas, sugestões ou qualquer coisa aqui nos comentários aí embaixo. E se inscrevam no canal, que toda semana eu estou colocando algum vídeo novo para a gente poder debater um pouco. Até a próxima!